Oi, gente, bem-vindos ao canal Rubricando. E hoje eu trago para vocês a resenha do livro Angústia, ou Misery, né, como foi lançado aqui no Brasil recentemente. Eu li no Kobo, como vocês podem ver, e esse livro foi maravilhoso reler ele. Eu tinha lido ele há muito tempo e tinha perdido algumas coisas e outras não lembrava. Lembrava do principal cena aqui do livro, mas eu não lembrava da grande maioria. Esse livro é um dos meus livros top, assim, do Stephen King. Ele está entre os 10 livros que eu acho melhores dele, né? Que ele superou a escrita dele. E vamos lá para a história. Do que se trata Misery? A história gira em torno de dois personagens, né? A Annie Wilkes e o Paul Sheldon. O Paul Sheldon, ele é aquele escritor de romances vitorianos, aqueles romances eróticos, aqueles tipos de literatura B, digamos assim, né? No qual o Stephen King desenvolveu muito bem. E ele tem uma fã número 1 que se chama Annie Wilkes, né? Então a história se gira em torno desses dois personagens. Aí você pensa, nossa, um livro com dois personagens, que coisa, deve ser uma coisa monótona. Não. O Stephen King, ele é mestre para desenvolver e não precisou nada mais do que dois personagens, uma casa isolada no meio do meio do nada, longe de tudo, para se formar essa história incrível. Annie Wilkes, né? Ela é a fã número 1 do Paul Sheldon. Ela é uma mulher de meia idade, em torno dos seus 45 anos, que é uma leitora assídua, né, desse escritor de romances, né, vitorianos. E Paul, né, ele gosta de escrever seus romances, né, isolado de todos. E ele vai para uma cidade que se chama Sidewinder. É um dos poucos livros no qual o Stephen King não usa o Maine como pano de fundo, que fica no Colorado. Então, é uma cidade que praticamente fica, né, vive no inverno, né, um inverno bem rigoroso. E ele termina exatamente no auge do inverno. Então, ele sai, né, do hotel onde ele estava, né, escrevendo o livro. E ele terminou de escrever esse livro, né, e sai com ele, né, e vai em direção a Nova York. Só que no meio do caminho ele sofre um acidente, né, como as estradas estão muito cheias de neves, ele acaba derrapando e capotando várias vezes. Nisso a Annie, né, a Annie Wilkes, acaba salvando ele e levando ele para casa dela. Ele acorda vários dias depois, né, e vê que não está no hospital. A princípio ele não estranha, né, que ela fala que as estradas estão intransitáveis, isoladas, e quando estiver melhor, ela levaria ele para o hospital. A Anne, ela era uma enfermeira de uma ala de crianças, né? Uma ala pediátrica. E em casa ela tem muitos remédios, né? E ela acaba cuidando do Paul naquela situação. Depois de algum tempo, né? Ele pergunta o porquê, né? De estar ali, e ela acaba, né, desconversando mais uma vez. Nisso ela encontra um romance, né, um novo livro que ele acabou de ler, e ela pergunta se pode ler esse livro. Ele, né, diz que ela poderia ler o livro dele, e depois que ela lê, ela não gosta desse livro, que é um livro totalmente diferente daqueles livros que ele escrevia, né, a Misery.
Então ela disse que não gostou desse livro e ela acaba, né, forçando ele a queimar esse livro. Era a única cópia, ele é um escritor que ele não fazia as cópias, e aí começa o terror, digamos, o início do terror para ele. Nisso, ela vai à cidade e compra o último lançamento dele, né, que é O Filho de Misery. E ele vê que ela não bate muito bem da cabeça. Então ela termina, né, de ler Misery e ela descobre que o Paul, né, tinha matado a personagem principal, que era a Misery, né? E porque ele não queria escrever mais aqueles romances, né, eróticos, né, romances vitorianos, e ela fica furiosa. Então a partir daí começa o pesadelo do Paul Sheldon, né, onde a Anne força ele a escrever A Volta de Misery. Então, o desenrolar da história é exatamente dessa angústia, desse desespero dele, no qual ela força ele a várias situações, ele sofre vários maus tratos, né? Ela é uma psicopata da pior espécie. É uma das personagens que eu senti mais raiva e mais ódio dos livros dele, porque ela é uma pessoa totalmente doente, insana, né, que faz as coisas sem dó, sem piedade. E tem uma parte no livro que você não acredita que ela faz isso, que o Stephen King fez isso, porque foi muito impactante. Você não acredita. E quando você pensa que ela já superou o nível de maldade, aí ela supera esse nível. Então, assim, a história é muito interessante, muito rica, é um terror psicológico de primeira. Eu recomendo vocês lerem, vale muito a pena, porque o Stephen King, ele é mestre nesse terror psicológico, ele envolveu as partes realmente da angústia, da desespero, de ver aquela situação daquele escritor que escreve para sobreviver, né? Porque ela força ele a escrever uma história do personagem que ela adora. Então é isso. Também no livro ele cita uma situação do Iluminado. Eu não vou falar porque seria spoiler para quem não leu o Iluminado, mas ele cita uma parte do livro, né? Uma situação que aconteceu num hotel próximo, que é exatamente o Hotel Overlook. E também o Stephen King é um autor bastante atual. E para a época, ele citou uma música também que é bastante interessantezinha, né, dos anos 80, e outra muito mais antiga, né, nos pensamentos do Paul Sheldon. E é bastante interessante você ver que ele é um autor que ele pega coisas que realmente existem e insere nos livros dele, né, e a gente, como leitor, quem tem curiosidade vai buscar essas informações e fica muito mais rica para o livro. Então, assim, eu recomendo, é uma história maravilhosa. Se eu fosse dar uma nota de 1 a 10, eu daria 10, porque é um livro muito bom mesmo. Eu recomendo a leitura desse livro, vocês não vão se arrepender. Não é um livro, digamos, muito grande. No Kobo deu 412 páginas, eu não sei no livro físico quantas páginas é, mas eu sempre só li à noite, então eu li de uma maneira bem rápida, a escrita bem fluida, né? O Stephen King dosa muito bem essa parte das descrições dele, mas são fundamentais para a história. São dois personagens bastante intensos, né? Eu gostei muito do final. Eu tenho um filme, né, que Louca Obsessão, também é muito bom. Eu recomendo também, eu já vi.
as duas, ele é bem fiel, né? O filme é bem fiel ao livro, só em algumas partes que eles se diferem do livro, né? Como a parte do policial, a parte que ela faz um procedimento na perna do Paul Sheldon, que no livro é muito mais impactante, é muito mais chocante, muito mais do que o do filme. Quem viu o filme sabe que foi bastante impactante aquela cena, mas o Stephen King supera qualquer filme. Então, no livro, essa parte foi a que mais me chocou. Apesar de eu já ter lido, mas quando eu reli novamente me chocou do mesmo jeito. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima resenha.